falaria na segunda doença, que é a catarata. Catarata. A catarata... Essa acho que é uma das mais comuns, né? É uma das mais comuns, começa a atingir o indivíduo a partir dos 60 anos. É um processo em que uma lente que existe dentro do olho, chamado cristalino, ele vai perdendo a sua transparência e ele vai ficando opaco. Então a pessoa observa como se fossem halos, raias de luz, assim, alguma imagem assim que está um pouquinho diferente. Embaçado. 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 É como se, por isso que esse nome catarata vem da Grécia, como se o indivíduo visse através de uma catarata. Você imagine uma catarata caindo e você olha uma imagem que está por detrás daquela água caindo. E meio turvo ainda, né? Meio turvo, quer dizer que você perde um pouco aquela clareza visual. Então, a catarata é um processo que ocorre, para algumas pessoas começa antes, e para algumas pessoas, eu tenho pacientes que muitas vezes com 85, 90 anos não precisaram nem ainda ser operados da catarata, apesar de ter uma catarata dentro do olho. A catarata, ela atinge principalmente, por exemplo, em estudos, as pessoas perguntam para mim, puxa, doutor, mas quem que pega a catarata? Todo mundo pega a catarata? Tem estudos que dizem que, por exemplo, em regiões em que tem uma radiação solar, os raios ultravioletas, eles acabam afetando a visão, que poderiam também ser um prenúncio poderia ser uma das causas em que poderia aparecer a catarata. Outra situação também, por exemplo, em pessoas de pele escura, teriam mais propensão para isso. Ah, é? Pessoas também com nível de educação mais baixo. Até isso, doutor? Teve estudos que foram feitos, foi feito um trabalho pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, em que mostra que isso daqui, pessoas com nível de educação menor, muitas vezes as cataratas são mais... Mas é fato? Olha, são estudos, né? Por isso que a medicina está aí para a gente, por exemplo, poder observar isso. Inclusive, por exemplo, outras situações que ocorrem, um tipo de catarata chamada nuclear. Por exemplo, pessoas que são os fumantes, acaba tendo um estresse oxidativo nessa cápsula do cristalino, então o cristalino começa a mudar um pouco a transparência dele. Outras situações em pacientes diabéticos, pessoas que têm diabetes, são pessoas que acabam desenvolvendo uma catarata mais precocemente, ou pessoas, por exemplo, que tomam corticoide. Tem muitas doenças que o indivíduo só se controla através de corticoides orais e o indivíduo acaba tendo chama os fatores cataratogênicos, que a cortisona é um deles. Pessoas que têm bronquite, né? Esse tipo Exatamente, asma ou osteoporose, ou pessoas que acabam tendo algumas doenças. Então, esses são um grupo de pessoas que ficam mais propensas ao desenvolvimento da catarata. Tá certo. E além da catarata, tem alguma outra que é bem recorrente, doutor? Em termos de doença? Tem, por exemplo, o próprio indivíduo que é acometido de diabetes. O indivíduo que é diabético é um indivíduo que ele acaba, ao longo, por exemplo, se ele tem uma diabetes que se ele não tiver cuidados dietéticos, higiênicos adequados, ele pode desenvolver um problema chamado retinopatia diabética, que hoje em dia é uma das grandes causas de perda de visão e é uma doença extremamente grave. Por isso que eu sempre digo que o paciente diabético, ele tem que ser mais forte do que o diabetes. Eu vou mandar na doença, não a doença mandar em mim, porque são aquelas pessoas que de repente têm aqueles surtos de açúcar alto no sangue e de repente com aquele surto alto, o açúcar está lá em cima, a glicemia alta, o indivíduo tem rompimento de vasos sanguíneos na retina e acaba muitas vezes desenvolvendo um problema o que a gente chama da retinopatia diabética. É lógico que tudo isso nós temos tempo para falar sobre os tratamentos, como que isso tudo é feito, mas é mais uma doença da terceira idade que a pessoa precisa estar muito atenta. Tá certo. Doutor, então com relação agora a esses óculos que muitas pessoas que já chegam na terceira idade, às vezes não tem como ir a um oftalmologista, né, porque não tem um plano de saúde ou porque na rede pública mesmo, a pessoa acaba esperando meses. Então fala, eu vou adiantar o processo, tá vendendo aqui um óculos, eu vou comprar e vou fazer uso. Né? Então tem barraquinhas de camelô, tem em farmácias. Em farmácias eu não sei se... Acho que foi proibido a venda em farmácias. Anvisa, não é? A Anvisa pelo menos acabou... ela está tentando fazer isso. Né? Mas algumas a gente sabe que escapa. Se você chegar no balcão e pedir,
Eles vendem, ninguém deixa de vender as coisas, né, doutor? A gente sabe como é que funciona. Então, eu queria que o senhor falasse rapidamente com relação a isso. Então, esses óculos vendidos em camelô, que óculos que a gente chama os óculos para perto, que muitas vezes o indivíduo está no aeroporto e esqueci meu óculos. O indivíduo compra no próprio aeroporto um óculos que, esteticamente, ele é muito bonito, as armações são tem muito umas bem armações feitas, diferenciadas. muito diferenciadas, com grifes. Então, o indivíduo fica encantado com aquilo. Ele pega e experimenta um óculos. Ah, esse tá bom, tudo bem. Só que, à medida que ele vai usando isso, como a qualidade ótica da lente que é utilizada nesta armação é uma qualidade de lente muito baixa, ela é uma lente prensada, não é uma lente feita adequada para aquele indivíduo. Às vezes é só um vidro, né, doutor? Que não muda nada, mas a pessoa acha que é uma sensação de achar que quando colocou aquela armação com aquele... Tá vendo melhor. Tá. E por mais que aquele óculos esteja aumentando o tamanho de imagem, a pessoa consiga enxergar, com o passar do tempo, a pessoa começa a experimentar uma sintomatologia, dor de cabeça, tontura, a visão começa a piorar, começa a ter distorção de imagens. Com a Maria. Exatamente. Então, por isso que a gente preconiza, não faça isso, não fique seduzido por essas lindas armações, vai no seu oftalmologista, faça um bom exame oftalmológico e vai numa ótica da sua confiança, de modo que você faça um óculos que ele vai tirar a medida da distância entre as tuas pupilas, ver se o grau de um lado é igual ao do outro, porque nesses óculos o grau é igual em todos. Quer dizer que já é feito em massa isso daqui. Então, por isso que é muito importante. Como também os óculos escuros, que entram na mesma categoria. Que, por exemplo, você vê aqueles óculos escuros da Gucci, uma grife super linda, o indivíduo olha aquele óculos, R$10. Aquele óculos ainda é mais perigoso, porque apesar de ele proteger da claridade, como ele não tem o filtro ultravioleta, aquela película que é colocada, ele pode queimar a retina e pode ter problemas no olho, porque a pupila fica dilatada. Economiza no óculos e gasta depois no oftalmologista para curar. Quer dizer que é muito importante o nível de conscientização que as pessoas que assistem o programa, eu vejo que elas têm interesse em saber disso e eu acho que é importante não se deixar seduzir por essas ofertas tão baratas. Mirabolantes, O derrame na retina o derrame na retina pode advir de várias causas. Precisa saber se a paciente é diabética, se ela teve um problema degenerativo na retina, na mácula. Então tudo isso pode ocasionar. Tudo isso pode ter ocasionado. Agora, e esses problemas, muitas vezes, eles têm que, através de cirurgias, através de injeções, através de aplicações de fotocoagulação, precisa conhecer um pouquinho mais o caso para a gente saber exatamente o que foi feito. Mas, normalmente, hoje em dia, os recursos dentro da área de retina, eles têm evoluído muito. Então, se não é um procedimento cirúrgico, é uma injeção. Se não é uma injeção, é uma aplicação de laser. Então, infelizmente, como eu não tive os dados suficientes para poder avaliar. Podemos fazer o seguinte, assim como a Doralice, a nossa audiência é muito alta, muito grande, né, em todo o território nacional, nesse horário da manhã, porque a gente vai tirando dúvidas, é um programa de prestação de serviços. Então, eu gostaria de saber se o senhor tem um contato, se o senhor pode passar, porque aí a Doralice pode até ligar e outras pessoas que tiverem interesse em tirar dúvidas podem entrar em contato com o senhor. Tá ótimo. Olha, eu tenho um site que pode ser visitado, que é o www.c de casa, P de pato, V de visão, I de íris.com.br ou através do telefone aqui em São Paulo, 3258-0975. Teria muito prazer de receber as perguntas de todos os seus telespectadores. Ai, que bom, doutor. O senhor é sempre muito atencioso com a gente. O doutor que também fala sobre ginástica cerebral, que é fantástico. Eu já deixo o meu convite ao senhor aqui, para o senhor retornar ao nosso programa, para a gente retomar esse assunto e até falar da ginástica cerebral, que é possível. A ginástica cerebral, não que eu particularmente seja... Tem algumas coisas dentro dessa área que eu posso dar uma opinião, não que eu a pratique, né? Eu gosto mais de falar sobre a área em que eu realmente atuo, que é da visão de todos esses problemas que estão aí à disposição para isso. Tá bom, e aí a gente vai falar dos óculos escuros também. Tá ótimo. Então. Tá bom, doutor? Bom, então. Muito obrigada por sua participação aqui no programa, viu? Muito obrigado. Muito obrigada a você de casa que participou aqui com a gente do programa Última Palavra, que hoje abordou a questão de como prevenir
os problemas de visão na terceira idade. A gente recebeu essa pessoa encantadora que é o Dr. Laércio Motorim, ele que sempre participa aqui dos programas com a gente e traz essas dicas importantíssimas.